Agora que nós já conhecemos então os operadores relacionais e os operadores lógicos, agora nós podemos conhecer o chamado comando if, traduzindo aqui seria o C. Esse comando if ele permite executar ou não um determinado comando através do resultado de uma condição. Essa condição ela pode ser uma expressão relacional ou ela pode ser uma expressão lógica. Então o que acontece até aqui foi assim, todos os exemplos que nós fizemos até agora dentro da linguagem C, todas as linhas de código que nós fazíamos, essas linhas de código eram executadas. Então, nós não tínhamos nenhuma condição dentro do código para que, no caso, aquela linha fosse executada ou não. Agora, quando nós trabalhamos com a linguagem C, nós temos essa escolha entre poder executar ou não uma determinada linha de código baseado no resultado, então, de uma condição. Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Então, nesse nosso primeiro exemplo aqui, nós criamos uma variável x do tipo inteiro, e nós lançamos aqui uma mensagem na tela pedindo para o usuário digitar um valor inteiro. Lemos a variável, o resultado do teclado, o valor digitado do teclado na variável x, e aqui nós fazemos então a nossa condição, o nosso if, né, o nosso C. Então, C, condição. Então, qual é a condição aqui? Então, nós percebemos que essa condição que nós colocamos aqui é uma condição utilizando o operador relacional. Então, nós estamos dizendo que se x for maior que zero, então se x for maior que zero, automaticamente ele vai cair aqui dentro desse comando e vai escrever algo na tela do usuário. Então, nesse caso, vou escrever o valor é positivo. Então, façamos de conta assim que o usuário na tela digitou o valor 10. Então, aqui nós substituímos 10. 10 é maior que zero? Sim. Então, como 10 é maior que zero, significa que ele vai vir aqui e vai escrever essa frase aqui. Tá, mas daí, digamos, no segundo ponto, o usuário foi lá e digitou menos 1. Menos 1 é maior que zero? Não, menos 1 não é maior que zero. Então, se menos 1 não é maior que zero, isso significa que ele não vai cair aqui dentro desse comando e não vai executar o printf aqui para a gente. Então, a condição sendo satisfeita como resultado verdadeiro, ele vem aqui e executa a opção verdadeira para a gente. Caso contrário, se aqui retornar um valor zero, um valor falso, ele pula todo esse bloco e encerra o nosso programa. Vamos ver aqui um outro exemplo. Nesse nosso outro exemplo aqui, além das operações relacionais, nós colocamos também uma operação lógica. Então, nós continuamos com um exemplo semelhante ao anterior, onde nós criamos uma variável inteira do tipo x, nós lançamos uma mensagem na tela para o usuário pedindo para que ele digite um valor inteiro, nós lemos o valor do teclado para a variável x, e na sequência nós fizemos então uma condição. Então, se o resto da divisão por 2 de x for igual a zero, ou x for menor que zero, escreva essa informação aqui na tela. O valor é par ou negativo. Então, digamos assim, o usuário foi lá e digitou o valor 4. Então, 4 resto 2. Então, o resto da divisão de 4 por 2 é 0. Opa, se é igual a 0, significa o quê? Significa que ele vai vir aqui e vai cair justamente nessa condição que nós temos aqui. Tudo bem. Como nós estamos utilizando o ou lógico, significa que ou esse lado da condição retorna verdadeiro, ou esse lado da condição retorna verdadeiro. Porque 4 não é menor que 0, mas como ele validou aqui, ele vai cair dentro dessa operação aqui, certo? Bom, lembrando que se não validasse nenhuma das opções aqui, nenhuma das operações relacionais, nem da esquerda nem da direita, ele retornasse o valor 0, ele ignora todo esse bloco, ou seja, ele não executa esse bloco e retorna para o final do programa. Então, notem que nós podemos utilizar tanto as operações aritméticas aqui como do resto, nós podemos utilizar as operações relacionais, nós podemos utilizar operações lógicas, todas para que a nossa condição possa ser validada ou não. Aí aqui um terceiro exemplo, só para vocês entenderem que quando nós estamos trabalhando com o comando if, trabalhando com essas condições, nós não precisamos simplesmente escrever mensagens na tela, nós podemos executar, na verdade, blocos de comando. Olhem, por exemplo, aqui, né? Então, se x for maior que zero, notem que além de eu escrever algo na tela, eu também estou fazendo aqui uma outra operação. Então, nesse caso aqui, eu estou atribuindo à variável y o resto da divisão de x por 5. Então, dessa forma, entendo que não é só porque eu tenho um operador de condição que sempre necessariamente eu vou ter que escrever alguma coisa na tela. Eu posso, na verdade, colocar aqui dentro diversos blocos de comando e através desses blocos eu posso criar operações diversas dentro do meu programa aí. Então esse foi o comando if. Então só relembrando, ele permite executar ou não um determinado comando através do resultado de uma condição. Então como nós vimos, essas condições elas podem ser expressões relacionais ou elas podem ser também as chamadas expressões lógicas.